Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje na nossa 18ª aula vou fazer as correções dos exercícios de fixação 3 e 4 passados anteriormente. O exercício 3 pede para criar uma função chamada MDC de A e B que apresente o resultado do máximo divisor comum a partir do algoritmo de Euclides. Primeira coisa que você precisa saber é o que diz o algoritmo de Euclides. Então vejamos. O MDC, segundo o algoritmo de Euclides, o objetivo é encontrar o máximo divisor comum entre dois números inteiros diferentes de zero, ou seja, o maior número inteiro que divide os dois números sem deixar resto. O resumo desta operação diz que o MDC de A e B equivale ao MDC de BR, onde o R é o resto da divisão inteira de A por B, sendo calculado a partir da operação A mod B. A mod B é a operação que nós vamos usar computacionalmente para representar a divisão de dois valores e extrair dessa divisão o resto e não o quociente. Se o B for igual a zero, o MDC é o número A. Caso contrário, o MDC é o B com o resto de R, que é o resultado de A sobre o B, e isso deve ser executado recursivamente. Na sequência, vejamos em lousa um resumo do algoritmo de Euclides aqui apresentado. O algoritmo de Euclides diz exatamente isto aqui. O máximo divisor comum entre A e B é calculado retornando A, se o B for zero, mas retornando o MDC de A em relação a A mod B, que isto aqui é o resto, se o B for maior que zero. Então nós vamos na operação dividir A por B, vamos ter o quociente e o resto. O quociente não me interessa. O que me interessa na operação são apenas essas três informações. Então vamos imaginar aqui que eu queira fazer o MDC de 32 e 12. O 32 é o A e o 12 é o B. Então eu pego o A e divido por B. 32 dividido por 12 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 12, 24. 24 para 32 é 8. Na próxima etapa eu vou pegar o 12 e vou pegar o 8, que é esta operação que eu estou executando aqui. Então, 12 dividido por 8. O resultado aqui é 1. 1 vezes 8 é 8. 8 para 12, 4. A próxima etapa é pegar este 8 e este 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8 para 8, 0. A próxima operação é 4 por 0. Eu não posso dividir 4 por 0 porque eu cheguei no final, ou seja, eu caí nesta situação. O meu B é 0, se o meu B é 0, retorna 4. Então o resultado desta operação é 4. Voltemos então para os slides para darmos continuidade, depois a gente volta para fazer esse teste usando o script em português funcional. A partir do algoritmo de Euclides, podemos definir em português funcional a seguinte estrutura de script. O máximo divisor comum recebe dois números e devolve um número. Sendo o argumento B 0, retorna o argumento A. Caso contrário, execute a chamada recursiva de MDC de B em relação a A mod B. Vejamos em lousa como esta operação pode ser realizada. A partir do script escrito em português funcional, vamos então fazer o teste para MDC de 32 e 12. Se eu pego essa situação, 32 e 12 não é a situação com 32 e 0, está caindo nesta situação. Então vamos pegar essa situação e vamos executar o MDC de B. Quem é o B? É o 12 pelo A mod B, que é o resto da divisão de A por B. Então vamos lembrar, se eu pegar 32 e dividir por 12, eu tenho 2. 2 vezes 2, 24. 32 vezes 24 deu 8. Então significa que aqui vem 8. Então esse movimento vem para cá, MDC agora com 12 e 8. É quando eu chamo essa função novamente pela sua recursão.
Passei o valor 12,8. 12,8 não entra com 0, entra na segunda situação. Então eu executo aqui o MDC de quem? Do B, que é o 8, com a divisão de 12 por 8. Então se eu pegar aqui 12 e dividir por 8, eu vou ter aqui 1, 1 vezes 8, 8, 8 para 12, 4. Então aqui eu tenho a situação com 4. Faço uma nova chamada, passo o MDC de 8,4, não entra nessa situação, ele cai nessa situação. Então meu MDC agora é o 4, que é o B, vírgula, o valor de A dividido por B. Então 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 8, 0. Então aqui eu passo o valor 0. Ao passar esse valor 0, chamo esta função novamente e caio nesta situação. Se eu caio nesta situação, eu volto A, então eu volto o valor 4. Voltemos então para os slides para darmos continuidade. Observe a codificação em ROP do programa para cálculo de MDC e vejamos esse programa em operação dentro do ambiente ROP. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função MDC. Vamos então executar um teste da função MDC, passando os argumentos 32,12, que deve retornar o valor 4. Retornou o valor 4, isso significa que o código está correto. Em relação ao exercício número 4, ele pede para criar uma função chamada Hanoi1, que mostra a quantidade de movimentos necessários para solucionar a torre de Hanoi, a partir da quantidade de discos informada. Tomando por base que você tenha feito uma pesquisa, a Torre de Hanoi é um jogo onde você deve movimentar uma quantidade de discos de uma haste para outra haste. As regras do jogo são: você só pode movimentar um disco por vez e não pode sobrepor um disco maior sobre o menor. Por exemplo, se eu tiver 3 discos, para movimentar de uma haste para outra serão 7 movimentos, a melhor solução. Vejamos na sequência uma demonstração do jogo A Torre de Hanoi com 3 discos. A partir do site geogebra.org/m/ tudo em minúsculo, ND minúsculo, 9F minúsculo, T maiúsculo, D minúsculo, H maiúsculo, H minúsculo, você tem então o jogo A Torre de Hanoi. O objetivo é mover os 3 discos de uma das hastes para outra haste. Então, por exemplo, eu vou selecionar o primeiro disco e vou movimentá-lo para esta haste do extremo direito. Agora eu tenho que movimentar o segundo disco, eu não posso colocar ele na haste da extremidade, eu coloco então aqui no meio. Na sequência eu movimento o disco menor sobre o disco maior. O maior de todos os discos eu passo então para a extremidade. O menor eu passo para a primeira haste. O disco do meio eu trago ele para a posição e por último, o último disco eu coloco sobre os demais. Observe que eu consegui fazer o jogo com 7 movimentos. Dependendo de como você faz os movimentos, pode ser que aconteça muito mais movimentos. Então aqui nós temos a melhor solução. Se você consegue fazer a movimentação de 3 discos com 7 passagens, é porque você fez um jogo perfeito. O objetivo é ter um código escrito de forma funcional que retorne esse resultado de 7 movimentos para 3 discos se o valor 3 for informado para a quantidade de discos em uso. Na sequência, observe a documentação do código escrito em português funcional. Se você informar para a função apenas um disco, você só tem um movimento, mas uma quantidade diferente de um terá N movimentos. Em relação ao código para calcular a quantidade de movimentos a partir do número de discos no jogo A Torre de Hanoi, pode ser que você esteja estranhando o fato de eu estar usando N mais 1 desta forma e aqui não está usando aquele menos 1 que usamos em todos os exercícios. Isto aqui vai funcionar tanto que se eu entrar 2 discos, o resultado será 3 movimentos. Se eu entrar 3 discos, o resultado é 7 movimentos. Essa é uma outra maneira de eu escrever recursividade. Esta linha, em especial, eu posso escrevê-la desta maneira. Hanoi 1, recebendo o argumento N, e nesse caso 1 mais 2 vezes Hanoi 1 N menos 1. Então, desta forma aqui, eu posso usar tanto este modelo, tanto este estilo,
quanto esse outro estilo. Aqui seria um sinônimo, uma forma de representar a mesma operação. Então, isto aqui, colocando mais um dentro do argumento, eu consigo ter o mesmo efeito que menos um do outro lado do argumento. Vamos ver como é que o resultado 7 é apresentado. Para fazer um teste, vamos olhar aqui a função Hanoi, vou chamar aqui de H1 e vou passar o valor 3. Então 3, vou usar esta linha, 3, isto vai fazer a ação 1 mais 2 vezes, vou chamar de H1, n menos 1, meu n é 3, 3 menos 1, isto aqui é 2. Então eu vou chamar novamente essa funcionalidade, então vai ser 1 mais 2 vezes H1 de quem? De 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Na ação da recursão, esse 1 aqui já estou nessa operação, então volta 1. Isto aqui é 1 vezes 2 deu 2, mais 1, 3. Então esse é o resultado para a quantidade de 2 discos. Esse valor 3 vem para cá, substitui este valor, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, para 3, 7 movimentos. Vamos voltar então, na sequência, ver este programa sendo executado dentro do ambiente Hope. Na sequência, observe o código executado em Hope, que será colocado em operação. A partir do ambiente Hope, escreva o código Hanoi 1 e vamos executar Hanoi 1 com 3 discos. E observe que a resposta é 7 movimentos. Não esqueça de salvar o conteúdo desta aula. Aula 18, fixação 0304, ponto e vírgula, Enter. Para a produção desta aula eu usei o modelo Matrix do site fppt.com, exemplos codificados no ambiente Hope, algumas observações feitas em lousa e usei também os recursos da web para demonstrar o uso do jogo A Torre de Hanoi. Obrigado pela sua participação, um grande abraço, até a próxima aula.